Tarde para todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde. Bom dia nosso. Boa tarde, Daniele. Hoje a gente tem uma tarde bem agradável, porque a gente está recebendo aqui para conversar com a gente a escritora do nosso primeiro livro, O Crime do Cais do Valongo, que é a Eliane Alves Cruz. Tá? Eu mandei umas provocações para vocês ficarem espertos na leitura, tá certo? Então, a gente vai bater um papo com a Eliana, ela primeiro vai conversar um pouquinho com a gente, e eu queria que vocês ficassem assim, muito à vontade, para depois que a Eliana terminasse de falar, vocês poderem perguntar, poderem tirar dúvida, poderem perguntar coisas sobre ela, sobre a escritora que ela é, sobre a história contada, tá certo? Eu queria que vocês ficassem assim, bem à vontade para depois falarem com ela. Eu só pediria que, enquanto a Eliana estivesse falando, a gente tivesse os nossos sons desligados, porque quando o som fica ligado, faz muito ruído, barulho, e aí a gente não escuta direito. Então, vamos manter os nossos microfones fechados enquanto a Eliana fala, tá, Eliana? É um prazer imenso te receber aqui, para falar com a gente sobre esse livro maravilhoso, e queria que você se sentisse super à vontade, e desde já te agradeço muito que você está aqui com a gente, tá bom? Com você a palavra. Olá, boa tarde todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, muita emoção, né? Ver essa sala cheia, tanta gente, que legal. Estou muito, muito emocionada mesmo, espero que seja uma tarde bacana para todos e todas nós. Eu trouxe uma apresentação, bom, eu não sei se todo mundo me conhece, eu sou... Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Eu sou a Eliana Alves Cruz, eu sou jornalista, sou escritora, eu trabalho com esporte, eu sei que já soube um pouquinho aí, sei que tem um monte de atleta aqui, né, a galera do judô. Eu fui assessora de comunicação da Confederação de Natação, então eu fui a, sei lá, 6 Olimpíadas, 30 campeonatos mundiais, um monte de Pan-Americano, então esse mundo do esporte é muito meu. Eu sou também colunista por conta dessa experiência do UOL Esporte. Terminando aqui, vou até escrever minha coluna da semana. E já tem um tempinho que eu me aventuro pela literatura, porque eu gosto muito de ler, sempre gostei, minha família também sempre incentivou muito a leitura. E quando foi mais ou menos em 2010, por aí, final de 2009, 2010, meus filhos eram pequenininhos, eu resolvi fazer uma viagem de volta, né? E mergulhei na minha própria família, na minha ancestralidade. E escrevi um livro chamado Água de Barrela, que ele fala dos meus e das minhas ancestrais, lá atrás, desde a África, no século XIX, até hoje, né? Então, fiz uma saga, são 170 anos de história. É um livrão, mas é um livro bem legal, assim, eu acho que resgatou muita coisa, não só para mim, mas para um monte de gente que leu e se identificou e viu ali coisas do próprio passado, personagens muito parecidas com a avó, com a mãe, com a tia, enfim, né? Com a vida de todos e todas nós, brasileiros e brasileiras. E aí, depois do Água de Barrela, eu, então, enveredei, achei que ganhei um concurso nacional com ele, publiquei por esse concurso nacional, fiquei muito animada, vi que tinha um jeito para coisa, e aí escrevi O Crime do Cais do Valongo, baseado nos achados, né, na época, que estava sendo feito ali aquela remodelação ali do Porto, né, a obra chamada Porto Maravilha. Quem é que já foi ali na Praça Mauá, aquela área toda ali, foi tudo remodelado, reconstruído em função dos Jogos Olímpicos. Eu trabalhava com Olimpíada, né? Lembrem. E aí eu acompanhava isso muito e vi quando essa obra começou a acontecer e achei aquilo fascinante e muito estranho que ninguém estude isso na escola. Ninguém estuda o Cais do Valongo, que é só o lugar mais escravocrata do mundo, porque ali entraram entre 500 mil e 1 milhão de pessoas escravizadas da África.
Nenhum lugar na Terra tanta gente escravizada pisou ao mesmo tempo. Nenhum lugar, em tempo nenhum da história da humanidade. Então, esse é um lugar muito importante, não à toa ganhou o título de Patrimônio da Humanidade, porque é um lugar importante para a história humana, desse êxodo forçado, dessa diáspora que chama, né? Diáspora é a palavra que simboliza a dispersão. Diáspora quer dizer dispersão, quando um povo é disperso. Nasce num lugar, se cria num lugar e, de repente, uau, todo mundo se dispersa, ganha o mundo. Existem várias diásporas, e a diáspora africana, por conta do tráfico transatlântico, o caso do Valongo é um lugar muito emblemático e muito importante para essa diáspora africana. Então, eu trouxe uma apresentação para vocês, só para guiar o nosso papo. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, independente da apresentação, mas é para que a gente consiga... Vamos lá, vou compartilhar a telinha aqui. Tudo sempre dá certo quando dá errado. Espera aí. Só um minutinho. Essa diáspora africana tão importante para nós, tão importante para o Brasil e para o mundo, e que o Cais do Valongo simboliza, né? O Cais do Valongo, ele é a nossa... Os cronistas da época diziam assim, não existe lugar mais afrocentrado que o Cais do Valongo, em nenhum lugar. Então, vocês estão vendo a apresentação? Conseguem ver? Não estamos, não. Não, aqui não está aparecendo, não. Então, peraí. Quer que eu ponha para você? Peraí, só um minuto. Eliana, a gente te botou de co-host. Acho que agora tu consegue compartilhar. Tenta de novo. Ah, então é isso. Peraí. Só um minuto. Grama. Acontece. Coisas que acontecem, né? Acho que agora vai, né? Vamos ver. Acho que agora sim. Agora vocês veem, né? Sim. Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, isso aqui foi uma palestra que eu dei para um pessoal de escola, né? Para umas professoras e professores, um pessoal que trabalha na rede pública e que é muito carente desse conteúdo, porque, como eu falei, isso é pouco visto nas escolas, nos bancos escolares. E é muito essencial que a gente veja a nossa história, porque ela conta sobre quem somos nós. Que povo é esse? Que Brasil é esse? Quais foram as coisas que formaram a gente? Então, isso aqui foi um módulo 2, que era o Cais do Valongo, seus crimes e redenções. E aí tem uma frase, essa frase do Frei Beto, eu acho muito importante, que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, cada vez que você pisa na sua comunidade, cada vez que você pisa no lugar onde você mora, no lugar onde você transita diariamente, saber da história desse lugar faz com que você olhe o seu entorno de uma forma completamente diferente e a sua própria vida de uma forma completamente diferente, porque você faz parte da história desse lugar, da história desse local. Então, a cabeça pensa onde os pés pisam é uma forma dele sintetizar e de dizer que o território importa, né? O território onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente nasce, onde a gente cresce, onde a gente morre, importa. A gente precisa pensar sobre esse espaço que a gente ocupa. E esse é o crime do Cais Valongo, o livro. Essa capa foi feita por um artista chamado Ângelo Abu, e essa capa é muito interessante porque o Ângelo fez, isso aqui é o piso, né? Aquele piso ainda feito pelas pessoas escravizadas, que era muito irregulares com pedras, mas ele também simboliza um pouco de corrente sanguínea, parece hemácia, né? Parece aqueles coágulos de sangue, tanto o sangue da violência quanto o sangue do nosso DNA, né? O sangue das coisas, das pessoas que estão no nosso DNA, na nossa formação. E aqui foi muito interessante que aqui tem essa linha do horizonte, né, entre o título e as pedras, que se você olhar para o horizonte, que está lá do outro lado é a África, o que está do outro lado são esses homens, mulheres e crianças que
fizeram o que nós somos hoje. E aqui do lado tem a imagem da Pedra do Sal. Quem já teve a oportunidade de ir à Pedra do Sal, o samba da Pedra do Sal, a Pedra do Sal. Essa escada é uma escada feita ainda na época que as pessoas escravizadas carregavam o sal. A palavra salário vem do sal, que era pago em sal, era uma mercadoria muito cara, porque era com sal que as pessoas conservavam os alimentos, não tinha geladeira. Então, sal era algo muito precioso, muito caro. Então, tudo era medido em sal. E aí as pessoas carregavam aquelas sacas enormes de sal, e sal é uma coisa que corta, né? Não é o sal refinado como a gente vê hoje, é aquela pedra de sal, tipo sal grosso. E aquilo corta e é extremamente pesado. E aí as pessoas que carregavam, que eram, né, as pessoas negras, que subiam essa pedra aqui, imagina subir essa pedra escorregadia com um peso que corta com sal, subir isso aqui sem essa escada. Então, eles escavaram essa escadinha aqui, ela é original. E se você olhar bem, como a simetria dessa escada, não é possível construir uma escada dessa sem um mínimo conhecimento de matemática. Não é possível escavar uma escada dessa sem um mínimo conhecimento de proporção. Não é possível escavar uma escada dessa sem conhecimento. Então, essa imagem aqui, já de cara, quebra um mito muito forte no Brasil de que as pessoas que vieram para cá não tinham conhecimentos a transmitir à sociedade brasileira. Não apenas usaram a força dos braços e não a cabeça. Esse é o primeiro mito que o Crime do Caju Valongo tenta desmontar no leitor e na leitora. Vamos lá. Isso aqui, essa foto, eu tirei em 2013. Esse é o meu filho com 13 anos. Meu filho com 13 anos, se ele tivesse nascido em 1810, quando o Caio estava aí na sua, né, no 1820, ele certamente estaria do outro lado da cerca, subindo aquelas escadas ali como um escravizado. Por quê? Quando a gente olha o audiovisual, quando a gente olha as novelas de época que retratam esse período da história do Brasil, a gente tem a sensação de que essas pessoas que vieram para cá, que elas eram adultas. A maioria das pessoas que vieram para cá tinham entre 9 e 17 anos. Eram crianças, eram menores, crianças e jovens. Eram pessoas muito, muito jovens. Então, esse é outro, segundo mito que a gente precisa desmontar na nossa cabeça. A escravização, a escravidão no Brasil, ela é um crime principalmente contra a infância. E aí eu fiz esse versinho aqui, né? Essa poesiazinha. Se eu tivesse 13 anos, com os pés na escadaria, ou ia aos Pretos Novos, ou para o cativeiro ia. Sorte tenho de ter 13 noutro tempo deste cais, onde a pedra é o impulso, para não repetir jamais. Pretos Novos era o cemitério, porque as pessoas que chegavam na cidade do Rio de Janeiro, elas chegavam aí, nessa região, que era uma região que a gente nem consegue visualizar hoje, por conta, se for ao centro da cidade, a gente não consegue, assim, né, é uma dificuldade para a gente visualizar. Mas se você for ali ao centro da cidade, hoje a gente tem a Avenida Rio Branco, que ela vai de ponta a ponta, né? E então a gente não consegue ver. Mas quando a Presidente Vargas não existia e quando a Avenida Rio Branco não existia, era muito difícil chegar desse lado. Tinha que subir um morro, descer, ou pelo mar, porque o Rio de Janeiro era e é todo recortado por montanha e mar, então era muito difícil chegar aí. Era uma região afastada. Então, propositalmente, o Marquês de Lavradio, que era o vice-rei do Brasil, passou toda essa questão do comércio de gente para esse lado da cidade, que era um lugar escondidinho. E aí é que acontecia, que devia ser um cenário realmente muito horroroso, as pessoas chegando muito magras, esquálidas, doentes, passando mal, evacuando pelo meio da rua, chegavam na Praça 15, o que hoje é a Praça 15, antigamente era o Casfaru, né? Ali, onde hoje é a 1º de março, ali era a Rua Direita, que era a principal rua da cidade. Então, as pessoas chegavam ali. Então, as pessoas de bem, os ricos, as pessoas, os comerciantes, as sinhazinhas, todo mundo circulava ali, olhando aquele espetáculo. Então, Marquês de Lavradio passou tudo por esse lado aí da Pedra do Sal, e tudo acontecia aí. E quem chegava morto ia ser enterrado
nos pretos novos. Quem sobrevivia seria vendido e só sairia dali para a escravidão. Vamos falar mais sobre isso depois. O vice-rei ordenou que nenhum negro poderia sair do Valongo, ou seja, entrar na cidade antes da venda. Se morressem, lá mesmo ficavam, no cemitério dos novos, aquele pedaço de chão com um grande pedregulho separando... Peraí, que está aqui, minimizou. Com um grande pedregulho separando da cidade. Seria tudo que conheceriam desta terra. Ficava sempre a pensar que eu era como a pedra do sal, pois vivia entre dois mundos. Todas as quartas e sábados, eu saía da terra dos mortos ou semi-mortos do lado de cá para dos vivos do lado de lá, dentro da cidade. Eu era um elo desta corrente estranha. Eu e a pedra repleta de negros que carregavam aquele material cortante que era o sal. Então, esse é um trecho do livro do Crime do Cais Valongo, e que a Moana fala isso, né? E ela explica muito bem essa questão da cidade de lá e a cidade de cá, a cidade dos vivos e a cidade dos mortos. Valongo como centro do mundo. Isso aqui, Alberto da Costa e Silva, ele é um acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Ele é uma das pessoas que mais entendem de história de África no Brasil. É bem velhinho ele. E ele tem uns livros fantásticos, né? E ele foi esse dossiê da Unesco que fez, esse documento que foi redigido para que o Cais do Valongo viesse a ser Patrimônio da Humanidade. O Alberto Costa e Silva faz um parecer também, escreve um texto nele, e tem esse trecho aí, né? O Cais do Valongo merece ser considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade porque é o sítio de memória da escravidão mais completo que se conhece. Ele tem importância não apenas para a história brasileira e, portanto, para a nossa vida como nação, mas também para a história do mundo. Dizia o escritor nigeriano Chinua Achebe que a história não é boa nem má, que a história é, e nós somos essa história, com seus momentos luminosos e demorados e terríveis pesadelos, como este que parecia interminável e que nos deixou como cicatrizes profundas, monumentos como Valongo, monumentos vivos que não precisam de textos a elucidá-los, que são pelo que são e nos comovem pelas pedras que pisamos e pelas pedras que olhamos, pedras que receberam, depois de medonha viagem, os pés de muitos de nossos antepassados, e que contam um pouco desse longo capítulo trágico dos homens, consegue escrever maravilhosamente bem sobre uma tragédia. E aí, o que a gente fica pensando aqui, né, sobre os pés de muitos de nossos antepassados. O Rio de Janeiro é muito moçambicano. E aí eu pergunto, o que sabemos sobre Moçambique? O que sabemos sobre esse lugar? Muito moçambicano. Muitos de vocês que aqui me ouvem, brancos ou pretos ou pardos ou azuis, tem Moçambique no sangue. Tem. E o que a gente sabe de Moçambique? Absolutamente nada. A gente sabe mais da fofoca da família real inglesa agora, né, que teve um bafafá lá, a gente sabe mais disso do que das pessoas que estão aí na nossa história, né? Então, eu acho que passou da hora da gente resgatar essas histórias, saber que esses lugares são fantásticos. Se você botar no Google Moçambique, praias de Moçambique, são lugares esplêndidos, lindíssimos. Esse lugar onde acontece cenário do livro é um lugar hoje chamado Gorué. E é uma paisagem simplesmente deslumbrante, é um lugar fantástico, com histórias fantásticas, com pessoas muito sábias, inteligentíssimas, e que a gente precisa resgatar para o nosso afeto e para a nossa admiração. Então, aqui nós temos, né, uma senhora olhando lá as pedras do Cais do Valongo, que são muito mais que pedras, e esse olhar da distância, da gente estar aqui hoje, no século XXI, olhando essa história lá atrás, né, lá distante, mais ou menos como se nós fôssemos estrangeiros dentro da nossa própria casa,
É como se a gente tivesse essa chance de olhar isso, um lugar, como se a gente não fosse dele, né? Porque foi uma realidade muito diferente da nossa. Então, a gente pode olhar isso com distanciamento e consegue entender melhor o que aconteceu. Entendendo melhor o que aconteceu lá, a gente explica muita coisa que acontece aqui, né? A gente entende por que da formação das comunidades todas das favelas, porque o Rio de Janeiro é como é, por causa da nossa geografia, a gente entende a nossa política, a gente entende a formação do nosso povo, a gente entende um montão de coisa. E conseguindo entender, a gente consegue mudar o que não foi legal, né? Então, esse olhar estrangeiro aí, vários viajantes estiveram por aqui, mais ou menos na época, nos anos 1800, e deixaram relatos sobre as suas impressões sobre o Valongo. E para escrever o livro, eu andei lendo o que eles disseram, o que essas pessoas disseram. Então, tem três relatos, uma do próprio Marquês do Lavradio, que era o vice-rei, outra desse cara aqui, Freirice, e outra da Maria Graham. Ou seja, são pessoas europeias, é um olhar do europeu colonizador, olhando para aquele lugar ali, um lugar de muita dor, de muito sofrimento, mas é um olhar de superioridade, de cima para baixo. Então, eles olham sempre com muita piedade, aqueles infelizes, aquelas pessoas tão infelizes, né? E é isso que a gente tem que ver, né? Então, tem aqui um trechinho. Eu acho que alguém pediu uma parte aí, tem uma mãozinha levantada. Alguém quer falar? Ana Lúcia? Se eu não me engano. Acho que ela não está me escutando. Pode pegar numa cadeirinha, um caderninho, você vai estudar aqui do meu ladinho. Oi, Ana Lúcia, você quer falar? Não, eu entrei agora, apertei sem querer. Ah, tá bom. Então, ai meu Deus, espera aí, voltando. Isso aqui é outra coisa. Com o tempo, mesmo observando de longe, eu consegui identificar cada um destes barcos, e não apenas eles, mas o que ia dentro: rapé francês, marfim, azeite doce, atum de fino trato, fazendas, temperos, e também suas gigantescas levas de escuras figuras iguais a mim. Como eu era no dia em que estive no armazém de número 7. Eu podia identificar apenas seus dentes limados ou marcas nas faces, se eram rebolos, caçanjes, mondiolos, benguelas, fulas e urubas ou patrícios moçambiques. Esses nomes que por aqui dão aos que atravessam um grande rio e vêm pisar seus pés feridos nas areias da praia ali tão perto. Então, quando a gente fala assim, né? Duvido que aqui ninguém nunca tenha escutado. O Brasil foi formado por negros, índios e brancos e nananá. Que negros, que índios, que brancos? África. São 54 países. E dentro de cada nação dessa, a gente tem várias micronações. Então, são pessoas muito diferentes, com religiões as mais diversas, com culturas muito diferentes. E todo mundo se encontrava no Valongo, né? Todo mundo era enfiado dentro do mesmo barco e vinha parar aqui. Então, eu acho que devia ser alguma coisa semelhante, assim, como se a gente fosse abduzido, descesse aqui um disco voador, botasse todo mundo dentro, né? Botasse um sueco, um brasileiro, um moçambicano, um cara do Peru e leva para Marte, sei lá, para algum planeta, e desce todo mundo lá, cada um fala uma língua diferente, cada um acredita numa coisa diferente. Imagina isso, muitos povos não se davam, né? Muitos povos eram rivais. Então, a gente começa a entender a complexidade que foi esse comércio. Rebolo era um povo, caçanja era outro povo, mondiolo era outro povo, benguela, fula, e muitos desses nomes não eram esses nomes, eram nomes dados pelos colonizadores. Então, a coisa era muito complexa. E todas as pessoas vinham parar aqui, e tinham que refazer suas vidas, e tinham que continuar, e não queriam morrer, e queriam sobreviver. Como é que elas fizeram? Classe média e elite na construção do imaginário da escravidão. Isso é outra coisa que tem no livro, né? Que a gente tem lá o Bernardo, que é aquele cara novo rico, é aquele cara que, né, acabou de ficar rico, é aquele cara que talvez hoje ele morasse onde, gente? Onde o Bernardo moraria hoje? Na Barra de Tijuca, né? Eu acho, sei lá. Em alguns condomínios por aí que a gente conhece. Bernardo talvez estivesse aí. E aí tinha toda essa questão, né? Da burguesia, que se servia daquele comércio, que eles tinham muita pena, eram muito miseráveis, eram pessoas muito
oh meu Deus, tadinho, infelizes, mas que eles se serviam do trabalho dessas pessoas, enriqueciam em cima do sofrimento dessas pessoas. E tinham as senhoras que não iam muito à rua. Se vocês verem essa figura aqui, olharem essa figura, essa telinha, isso era muito comum. Antigamente não se usava vidro. O vidro passou a fazer parte da história da nossa arquitetura com a vinda da família real e a abertura dos portos às nações amigas, que aí a Inglaterra, da Kate Middleton e do Harry, que lucrava demais com tudo eles lucravam. Com escravo eles lucravam, com tudo eles lucravam. Então, Dom João abriu os portos e aí os ingleses produziam vidro e tinham que vender para alguém. Bora vender para essa galera. Isso aí caiu de desuso e começou as pessoas começaram a usar vidro porque os ingleses estavam vendendo vidro e isso era o chique na época. Mas se a gente for a Paraty, a gente ainda vê, né, essa arquitetura aqui e essas telinhas que eram muito comuns, que eram uma forma das pessoas, as mulheres viam o que estava acontecendo lá de fora, mas quem estava fora não conseguia ver quem estava dentro, porque era preciso, olha eu aqui, de novo, era preciso preservar como é que eu posso dizer, né? As senhoras mesmo, né? E a senhorinha emereciana. Posso imaginá-la, posso vê-la, posso senti-la neste portentoso momento. Ela era uma beldade desejada, mas não havia quem pudesse rivalizar naquele momento com as pessoas com as posses do futuro marido. Ela não era o que ainda hoje chamamos de mulher de janela. Não, a senhorinha emereciana ficava muito recatadamente em seu lar. E, se acaso o calor da cidade estivesse demais opressivo ou desejasse admirar o movimento das ruas, ela o faria discretamente, atrás das rótulas e treliças das janelas de sua suntuosa casa. Apenas podíamos sonhar com ela ao vislumbrá-la em suas idas em suas idas à missa, na elegante igreja do Carmo. Então aqui a gente tem mais uma coisa que remete àquela questão lá que eu falei do Frei Beto, né? Da questão do território. O território, a rua, era e é essencialmente negra, né? As pessoas que transitavam na rua, peraí que eu preciso aqui parar de compartilhar isso aqui, gente. As pessoas que transitavam na rua, elas as pessoas que ficavam nas ruas, elas eram negras, né? A população branca, ela andava para cá, andava para lá, ia do ponto A para o ponto B, ia para aqui, ia para ali, mas ficar na rua, ou seja, vender, morar, eram as pessoas negras. Então, cada vez que eu ouço essa palavra assim, revitalização, vamos fazer uma obra de revitalização, eu sinto como um eufemismo para tirar essas pessoas da rua, né? Essas pessoas que não têm aonde ficar, que fazem da rua a sua casa e o seu meio de trabalho. Então, a gente pode questionar várias coisas quando a gente entende a nossa história um pouco. Essa foi uma apresentação, essa apresentação ela continua, ela tem outra parte, mas eu não vou tomar muito tempo aqui para a gente poder conversar. Eu queria saber de vocês quais são as dúvidas de vocês. Esse é um trabalho de pesquisa, é um livro curto, mas ele tem um trabalho de pesquisa bem extenso. Eu levei 1 ano e pouco escrevendo, mas foi um ano muito intenso, que eu escrevi assim muitas horas, porque eu tive que pesquisar várias coisas, mas eu já tinha um material por conta do meu primeiro livro, né? O meu primeiro livro foi um laboratório muito interessante para esse segundo, e consegui guardar muita coisa e usei na construção do Cais do Valongo, né? Então, por trás dessa escrita tem toda uma arquitetura, tem toda um mergulho. Eu fui qual é o nome daquele lugar? No Arquivo Nacional, ali perto do Campo de Santana. Assim que acabar essa questão da pandemia, que a gente puder ir nos lugares de uma forma mais livre, eu aconselho que vocês façam essa visita,
Visitem a cidade de vocês, gente. É muito legal, sabe? Você olhar aquilo ali, aquela região ali do Campo de Santana para lá, do relógio da Central para lá, era o que era o Rio de Janeiro todo, era ali, cabia dali, do relógio da Central para lá, né? Então, é uma região muito importante para a história da cidade. E aí eu fui ali no Arquivo Nacional, e lá tem uma exposição permanente, tem até a original da Lei Áurea, assinada lá pela Princesa Isabel, tem um documento com Paulo Fernandes Viana, que é o inspetor do crime do Caso Valongo, né? Assinado por ele proibindo uma procissão, um festejo religioso que os negros faziam. E tem um documento muito importante, que é o seguinte, é uma lista de pessoas escravizadas que foi de um navio apreendido pela Armada Inglesa, aqui nas águas do Rio de Janeiro. O tráfico teve um período que era proibido, e aí, se os ingleses pegassem, já era, né? Então, a Armada Inglesa pegou esse barco e tem essa lista. O que eles fizeram? Eles batizaram as pessoas com outros nomes, que os nomes deles na África não eram aqueles, e botava assim, João, aí a origem do João, e fazia um desenhinho do lado da origem do João, que era a marca que ele trazia no corpo, e a parte do corpo onde estava aquela marca, né? E aí, na lista aproximadamente a idade, na lista dos lugares, tinha assim, Moçambique, Quilemane, Imbane, ou seja, África Banto, de língua banto, muito provavelmente era um navio que veio do porto de Moçambique. Ali, quando eu olhei aquela lista, eu falei, gente, o Rio de Janeiro é muito Moçambique, né? Muito, muito aquela região ali, África Austral, que é parte de Angola, Congo. E é muito doloroso, porque uma coisa é eu falar para vocês aqui, né, contar essa história, fica parecendo assim, sei lá, realmente uma ficção. Mas quando a gente vê um documento oficial e as pessoas arroladas nesse documento oficial, a pessoa quase que se materializa na sua frente, né? Você consegue ver. E nesse de conseguir ver, a gente humaniza as pessoas. Humaniza, porque você dá rosto, dá nome, dá história. E eu me lembro nesse passeio que eu fiz com meu filho, quando ele tinha 13 anos, meu filho tinha 13, minha filha era pequenininha, nós fomos passear ali, eu, eles e meu pai. Nós fomos ao que hoje é um Instituto dos Pretos Novos, onde era o cemitério. O que era esse cemitério? Era um lugar que tinha um tamanho mais ou menos de um campo de futebol, cercado de uma forma muito tosca, com umas redes, uns negócios lá, uma cerca de palha. E aí as pessoas iam morrendo, chegavam mortas, eles iam enterrando de qualquer... Não enterrando, eles jogavam o corpo, enterravam com palmo, né? Mal e porcamente. De tempos em tempos, eles iam queimando os corpos para dar espaço para mais. E o que acontece? O que acontece no Rio de Janeiro quando chove? A cidade inunda. Imagina um cemitério desse com a cidade inundada. O que acontece com o cemitério quando ele é inundado e os corpos não estão enterrados adequadamente? Os corpos boiam. Os pedaços de corpos boiam. Então, quando a gente começa a olhar essa realidade, tentar imaginar, aí sim a gente consegue cultivar esse sentimento de empatia com esse sofrimento, com este legado, né? Aí sim a gente consegue se conectar com as pessoas. E lá nos Pretos Novos tem uma coisa muito interessante, que é uma parede com nomes. Foi de lá que eu tirei o Rosa com Z, do livro, né? Tem um Rosa com Z. E lá tem o nome das pessoas. Fico arrepiada só de pensar. Tem o nome das pessoas, tem, sabe? E aí você começa a dar rosto. Então, quando eu vou a uma comunidade como é o Alemão, ou como eu vou aqui ao Morro dos Macacos, que é perto da minha casa, ou quando eu vejo jovens como meu filho, eu vejo esses rostos. Porque era essa a cara dessas pessoas, né? Era esse semblante dessas pessoas. E então a gente tem que trazer, quando a gente escreve uma história assim, e quando a gente lê uma história assim, a gente devolve humanidade. Devolver humanidade, devolver cidadania é algo urgente no nosso país. Porque a elite
A elite da Emerenciana e do Bernardo, ela está aí ainda hoje, nos mesmos lugares, né? Com os mesmos postos, com os mesmos cargos, e olhando para essa população da mesma maneira, porque a gente não fez esse dever de casa, né? O Brasil não fez esse dever de casa de resgatar a sua história. Então, a gente tem a tendência de o quê? Perpetuar, repetir. Obviamente que com outras roupas, outros tempos, outras coisas, tecnologia, mas a tecnologia não é nada se o sentimento não muda. A tecnologia não te ajuda em nada se o sentimento não muda. Nada. Olha o que a gente está vivendo nessa pandemia, né? Olha em volta. Então, nada muda se o sentimento não muda. A gente pode ter toda a tecnologia do mundo, modernidade do mundo, mas se a gente não consegue olhar o próximo como o próximo, as coisas não acontecem. E agora eu quero conversar com vocês, né? Quero que vocês me falem. Eu ia propor, Eliana, que a gente pudesse, então, agora, deixar os meninos matarem curiosidades, né? Isso. Perguntarem, eu queria que eles ficassem, assim, extremamente à vontade para isso, tá certo? E que eles possam, assim, perguntar à vontade. Vamos lá. Quem vai perguntar? Calma, gente, um de cada vez, hein? Um de cada vez. Levanta a mãozinha aí onde tem reação, com um bonequinho, uma carinha. Tá vendo? Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Vai lá, Amanda, vamos. Deve. Então, você se confundiu em algum ou em alguns momentos em relação a esses dois personagens, que são narrador-personagens, que é a Moana, e o outro, acabei de esquecer o nome agora. Nuno. Mas é um personagem masculino. O Nuno. O Nuno. É o Nuno. Isso, o Nuno, exato. Em algum momento você se confunde? Porque eu acho que deve ser bastante confuso fazer um livro assim. Não, sabe por quê? Porque eles são muito diferentes. Eles são pessoas muito diferentes. Ele é um cara que a gente conhece. Você conhece o Nuno. O Nuno é aquele menino, aquele rapaz, que ele é aquele negro de pele clara, né? Que tem horas que ele é visto como branco, tem horas que ele é visto como negro, ele fica ali, de um lado para o outro, ele tem, por conta disso, ele é visto pela sociedade de uma forma diferente, então ele tem determinados acessos. Se ele fosse um negro retinto, o inspetor jamais olharia na cara dele, levaria em consideração o que ele estava falando. Então, por conta disso, ele tem uma, como é que fala? Tem uma palavra, um trânsito, né? Ele tem uma passabilidade. Ele passa de um lado para o outro de uma forma que a Moana jamais conseguiria. Ela, por sua vez, ela tem aquela coisa da ancestralidade, né? É aquela mulher que é negra retinta, escravizada, que tem toda aquela saudade do lugar da onde ela veio, mas que ela também não é mais de lá, né? Porque ela já tem toda a experiência aqui. Então, ela fica contando a história dela com um tom melancólico, um tom de saudade. Mas ela é uma personagem muito diferente do Nuno, então não deu para confundir por conta disso. Ele já tem mais um tom mais debochado, né? Ele é outra vibe. Eliana, eu também acho legal, porque ficam duas histórias, a mesma história contada sob o ponto de vista de duas pessoas, né? Duas pessoas que são diferentes, né? Você tem a história contada pelo Nuno Alcântara, do ponto de vista deles, como você disse, né? do negro que tem do mulato, digamos assim, que tem esse trânsito livre nos dois segmentos sociais, nas duas partes sociais, né? Um sujeito que ele não é uma pessoa também qualquer, né? Ele também é uma pessoa que está tentando fazer uma espécie de livraria, né? Ele não é uma pessoa ingênua quanto àquilo que ele está vivendo, né? Ele tem um tom irônico em relação a várias situações ali vividas, em relação a tal mocinha muito recatada, que depois se descobre que tem um amante. Ele tem ali uma visão crítica sobre o
os comerciantes, os donos dos armazéns, né? Que faz um contraponto com essa visão um pouco mais melancólica, como você disse, da Moana, né? Você não quer falar um pouquinho? Fala, comenta. Então, um livro policial, ele já tem duas histórias, que é a história do crime e da busca da solução pelo crime. Então, de cara, se você quiser escrever um livro policial, saiba que você já vai estar escrevendo duas histórias, do crime e da investigação. Essa história tem 4 histórias, porque tem o crime, tem a investigação, tem a história dela e tem a história dele. Então, ele, na verdade, é uma super costura de 4 coisas. Eu entendi que você me perguntou sobre confundir, porque realmente foi uma engenharia montar isso aí, né? De forma que ficasse minimamente... eu me pondo no seu lugar e... Caramba! Minimamente, eu falei, só a louca que resolve montar uma historinha assim. Mas eu acho que ficou interessante justamente por esses pontos de vista diferentes, né? Que é um pouco... Olha, eu vou trazer uma coisa aqui da nossa contemporaneidade, que é o Big Brother Brasil. O Big Brother Brasil, esse ano, tem um monte de gente negra lá, né? Já saíram algumas. E aí veio todo aquele debate. Mas por que vem um debate? Porque as pessoas olham as pessoas negras como se fosse uma coisa só. E as pessoas são diferentes. As pessoas têm expectativas diferentes, têm história diferente, têm origem diferente, né? Sofrem as mesmas dores, mas a forma como elas sofrem essas mesmas dores são diferentes. E isso vai fazer com que a sua experiência na vida seja outra e seu posicionamento na vida seja outro. Então, é interessante trazer isso para também tirar esses estereótipos, sabe, que a gente constrói acerca das pessoas negras no Brasil. A gente tem experiências muito, muito singulares e diferentes. Uma pessoa uma vez me perguntou assim, será que era possível mesmo existir uma pessoa como Nunu? Claro que sim, claro que sim. Será que era possível mesmo uma pessoa como a Moana, que sabia ler, que sabia escrever? Claro que sim, mas é óbvio que sim. Você imagina numa época em que você era açoitado em praça pública. Você ia contar que você sabia ler? Claro que não. Claro que não. Então, devia ter um montão de gente. Sabia sim, sabia ler, sabia, né? Mesmo que minimamente, mas que não falava nada, ficava na sua, porque não é louco de falar nada, né? E tem um trabalho muito interessante da professora Fernanda Felisberto, que ela analisa testamentos de mulheres negras que eram ganhadeiras, né? Pessoas que trabalhavam nas ruas e que juntaram algum dinheiro e puderam fazer um testamento. O testamento, ele é o quê? Ele é escrito. Então, quando elas não sabiam escrever, ou elas escreviam, ou elas contratavam alguém para escrever. E quando você conta uma história, você está escrevendo a história. A oralidade importa, gente. Isso também é escrita, isso também é, entendeu? Então, assim, é tudo muito fascinante. Eu acho fascinante falar sobre essas coisas e estudar isso e tentar trazer isso para a literatura. Vamos lá, gente. Quem mais quer perguntar? Oi, se animem, que eu estou cheia de perguntas. Eu queria pedir... Consegue me ouvir? Boa tarde. Consigo sim. É Pamela? Isso, é Pamela. Eu entrei um pouquinho atrasada na reunião, por conta das crianças, e eu não sei se foi falado isso no começo da conversa, mas da onde tirou a inspiração desse livro, desse nome? Eu não sei se você falou no início. Foi algo que a sua família tenha vivenciado? É um fato? Ou foi uma história baseada em uma pesquisa que você fez no local? Então, o nome do livro, né? Se você for sagaz, você mata o livro já no título. Não é o crime no Cais do Valongo, é o crime do Cais do Valongo. O criminoso é o cais. O criminoso é a escravização, é o sistema escravocrata. O cais é que mata as pessoas, né?
Então, na verdade, toda essa trama, ela é uma super desculpa para contar um pouco da crueldade e dessa escravização que as pessoas hoje relativizam. Ah, mas não foi muito bem assim, não. Né? A gente escuta isso. Então, assim, é óbvio, eu conto no início a história da minha família, né? Que eu escrevi um livro sobre a história da minha família, que é muito Aliás, mais... é lindo, gente. Eu acho que é um dos livros mais lindos que eu li no ano passado, retrasado, não me lembro. É lindíssimo. É uma história de mulheres É o Água de Barrela, não é? Isso. Perfeito. Então, minha família passou, sim, por isso, né? E não tem nada que me irrite mais eu ouvir essa relativização da dor alheia. Não tem nada que me deixe mais indignada. É olhar alguém e dizer... né? Relativizar o sofrimento ali. Eu acho que isso é de uma crueldade sem par. E o Brasil é mestre em fazer isso. Olha o que está acontecendo agora, na nossa vida agora, as pessoas morrendo nos hospitais, e tem gente que está achando que está tudo ok, né? Ou seja, é o pai, é a mãe, é o amor da vida de alguém que está morrendo lá e está tudo certo. Vai morrer mesmo, um dia vai morrer. Né? Então, é isso que a gente faz a nossa história inteira. O Brasil faz isso ao longo de 500 anos. A gente precisa mudar isso, né, gente? Então, esse sistema escravocrata e essa insensibilidade com a dor alheia é, na verdade, o tema central do livro. Né? Pouco importa o criminoso. A gente tem que falar ali do crime contra a infância. Todas as pessoas chegaram aqui crianças. As pessoas não têm direito à infância. E se a gente pensar bem, me falem com toda a sinceridade, agora quem vai fazer a pergunta sou eu, me falem com toda a sinceridade, um menino de 9 anos que mora no Leblon, num apartamento daqueles do Leblon lá, menino branco, ele é olhado da mesma forma que o menino de 9 anos que mora na comunidade aí de vocês? Se o menino de 9 anos aí morrer... Nunca. Se o menino de 9 anos aí... Se o menino de 9 anos aí morrer... do próprio bairro que a gente vive, você já tem esse tipo de discriminação daquele que mora lá embaixo, do que mora aqui em cima, daquele que estuda no colégio particular e do que estuda no público. Exatamente. Então, aqui, eu tenho conhecidos aqui, por exemplo, que uma vez eu comentei que meus filhos faziam judô, e me perguntaram em qual academia. Eu falei, não, meus filhos fazem judô da associação lá da comunidade. Eu falei, mas você teve coragem de botar numa comunidade, numa associação? Eu falei, cara, eu moro lá e vocês moram no bairro. Então, tipo assim, o preconceito ele rola aqui dentro, não precisa ser Zona Sul com Zona Norte, exatamente, com periferia, exatamente. Não precisa. Então, mas assim, é o direito à infância, né? Se você vê um menino no sinal vendendo bala, a gente acha isso normal, gente. Isso não é normal, uma criança de 7 anos estar no sinal vendendo bala. Isso não é normal, né? Não é normal em lugar nenhum, criança nenhuma. Então, é o crime contra a infância, é o crime contra a mulher. Porque a emerenciana, a sinhazinha, tudo bem, ela era elite e tal, a hipocrisia da elite, mas ela era mulher e ela dava o jeito dela para viver a vida dela, porque ela era oprimida também lá pelo pai, pela mãe, pela aquela sociedade toda, né? É óbvio, ela tinha os privilégios dela porque ela era branca e criada naquele... Mas, se a gente pensar bem, né? Quem é livre nesse universo? Eliana, você falou uma coisa que as pessoas dizem assim, não foi bem assim, né? A escravidão não foi bem assim, né? Para além disso, ainda tem quem diga assim, ficou no passado. Agora, ficou no passado coisíssima nenhuma. Né? São só... Que não é real, né, gente? Diariamente você vê casos de e o que é interessante a escravidão até dentro de casa. O pessoal é bem ignorante em relação a isso. E em relação ao que a Pamela falou do preconceito, uma coisa que eu acho muito engraçado isso a gente constata só de observar que quem é oprimido quer só uma oportunidade para ser opressor, né? Eu, certa vez, lá no projeto, chegou umas senhoras, né, da comunidade, bem maltrapilha, suja, com o aspecto de quem estava bebendo, e pedi informação do judô.
E eu fui dar essa informação e eu lembro que algumas mães que estavam presentes diziam assim, não fala não liga não. E assim, eu digo, eu não posso desprezar essas pessoas. Eu acho que não deve ser assim. Então, aquela pessoa está ali com aquele comportamento, muitas vezes, justamente porque muitas portas são fechadas na cara dela. Então, vou eu também fechar, eu me proponho a fazer um trabalho social. E eu também vou segregar quando eu estou querendo justamente evitar segregações, quer dizer, é muito difícil. Mas a gente tem que olhar para a gente e ver se a gente, quando tem a oportunidade de oprimir, se a gente não oprime. Então, a gente precisa se corrigir primeiro para poder enxergar o todo, porque a gente faz parte dele. Rejane, só um instantinho. Rejane, a gente não pode esquecer também que a gente vem exatamente dessa sociedade representada dentro do livro, né? Que é essa sociedade de senhores e escravizados, infelizmente, né? Que está ainda na memória da gente, naquilo que a gente chama memória coletiva, às vezes até de forma inconsciente. E eu acho que o livro traz isso para a gente. Depois que a Eliana comentar sua fala, eu queria que ela falasse um pouco sobre essa personagem linda, que é a Mona, que nos traz um universo, né, místico, maravilhoso, que faz parte dessa cultura que vem lá de Moçambique, né, e que está presente nas nossas vidas também, através das religiões de matrizes afro-brasileiras, e que também sofrem, né, uma incompreensão muito grande dentro da nossa vivência. Eu acho que a gente tem sequelas, né, Rejane? A gente tem sequelas desse sistema todo tão opressor e tão cruel que é o sistema brasileiro, né, que é a sociedade brasileira criada dentro dessa realidade do livro. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma palestra, uma fala para o pessoal da Firjan, e aí foi muito bonito até esse evento, e estava comigo fazendo uma mesa o pastor Henrique Vieira, e ele falou uma coisa tão linda. Ele falou assim, quer dizer, tão linda e tão dolorosa, né? Ele falou assim, pois é, você pode entrar nessa sala sem tocar na parede, sem tocar no teto, mas no chão não tem jeito, você tem que pisar. E o racismo, ele é o chão que a gente pisa, né? E a gente foi criado pisando nesse chão. Então, o que acontece? Em maior ou menor grau, a gente reproduz coisas desse sistema que fomos criados, né? Desse universo em que estamos mergulhados. À medida que a gente vai tomando consciência disso, a gente vai desarmando dentro da gente, dentro do nosso coração, esses gatilhos e essas reproduções da opressão. A partir do momento que você admite que isso acontece, né, o primeiro passo para você se curar de uma doença qual é? Admitir que você está doente e é o médico, né? Você continua dizendo que você não está doente, nada vai acontecer, você vai morrer daquela doença, né? E o que acontece com a sociedade brasileira é isso. Enquanto a gente estiver nesse lugar da negação, isso logo não acontece, isso ficou lá no passado, vamos seguir, vamos olhar para frente. Como você vai olhar para frente se a gente reproduz ainda hoje o que ficou lá atrás? Como? Né? Uma vez nessa coisa de esporte, eu fui para uma viagem, essa história é rapidinha, fui para o Japão, e aí eu fui visitar aquele museu da bomba atômica, que é um museu, acho que é o museu mais doloroso da história da humanidade, aquele museu. É terrível, é terrível. É terrível e é lindo, porque eles fizeram um parque, né, em homenagem lá às vítimas e tal. É lindo e é terrível. Muito, muito cruel mesmo. E quando eu visitei, tinha umas criancinhas de 6 anos, uma turma de escola, eu tenho uma foto muito legal. Eu e os japonesinhos lá de 6 anos, no meio do... E aí eu perguntei para a professora, mas vem cá, 6 anos, essas crianças vão ver essa dor toda? Ela, sim, todo ano a escola faz uma visita a esse museu, porque a gente não quer que isso repita jamais. E o que acontece com a gente? A gente não tem esse museu. A gente não faz essa visita anual com os nossos jovens. Então, as pessoas acham que aquilo não aconteceu. E como elas acham que não aconteceu, elas reproduzem aquilo, né? As pessoas reproduzem
isso em larga escala para sempre, né? E nada muda, entendeu? Então, eu acho que a arte tem esse papel de mostrar para a gente, de deixar claro aqui, olha só, né? De dar rosto, de dar cidadania, de dar história, de dar narrativa para essas pessoas. E é a contribuição que a gente tem para mudar a sociedade brasileira, né? Para mudar o futuro para os nossos jovens, nossos filhos e netos. Marlene, qual foi que você perguntou sobre a Moana, né? Então, a Moana é uma personagem muito doce, né? Ela fala tudo aquilo, mas ela não fala assim, com aquele... Ela não tem rancor nela, né? Ela tem uma melancolia, ela tem uma pena muito grande, né? Ela tem uma pena, assim, muito grande de tudo que aconteceu, do amor perdido. Eu quis fazer essa personagem desse jeito, porque eu acho que a nós nos é negado o direito ao amor. O que impulsiona ela é a busca do grande amor dela, né? Ela está buscando um pular, né? Aquele menino que foi o grande amor dela, com quem ela tem a primeira noite de amor. E essa cena também eu quis fazer de um jeito poético, que fosse bonita, que fosse uma cena bonita. Um rapaz uma vez me falou assim: nossa, eu acho que essa é a cena mais feminista que eu já li num livro, que é a mãe que inicia a filha. Né? É a mãe que inicia a filha na vida sexual quando ela abre a porta para que ela tenha que ela não seja circuncidada, que ela não seja mutilada e tenha essa experiência de ter o amor, de experienciar o amor, né? Sem tabus, de uma forma bonita. Por quê? Porque na literatura brasileira, eu acho, né? O que eu sempre li com relação à mulher e a mulher negra é muita violência com relação ao sexo. Né? As mulheres são retratadas de uma forma muito sexualizadas, são as bonitonas, gostosas, não sei o quê, ou então elas são violentadas, elas são, sabe, é um desamor muito grande. Então, eu quis fazer essa cena de amor da mãe para a filha, amor da menina para o rapaz, essa busca pelo amor. E, no final das contas, é uma grande história de amor, né? Porque eles se encontram no final, de alguma maneira. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? E aí foi muito bonito também costurar isso. A figura do John Toole, que é para quem ela conta a história. Que esse movimento abolicionista em inglês existiu, né? Existiam pessoas que... Tem até um livro muito interessante sobre isso, ai, meu Deus. Como que é? Quebrem as Correntes, se eu não me engano. E o John Toole, primeiro que assim, sempre que eu vou dar uma palestra em algum lugar, a primeira pergunta é sempre um homem e é um cara branco, né? Uma vez eu fui dar uma palestra e o mediador era um jornalista e ele comeu 10 minutos da minha fala dando o currículo dele, né? Porque eu sou jornalista, eu já escrevi isso. Então eu quis colocar ela falando e ele escutando. Rapaz, escuta um pouco, né? A gente só quer falar, né? A gente vive na era, todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. E se todo mundo fala e ninguém escuta, não tem diálogo, não tem crescimento, não tem sociedade que cresça assim, né? Então ela precisava ela precisava falar para alguém. E a primeira pessoa que aparece, ela começa a contar a história dela. Né? Que é isso, a gente precisa contar, precisa falar e precisa ser ouvido. Verdadeiramente ouvido, né? Não escutado, ouvido. As pessoas precisam realmente ouvir o que a gente tem a dizer, ponderar, e quem sabe até, né, mudar de opinião. Olha, não é que ela tem razão, né? A gente tem que ter essa abertura de coração. Então, esse ser tão passivo ali, escutando, ele, na verdade, ele não é tão passivo assim. Ele está generosamente, humanamente, escutando outro ser humano. Foi muito interessante essa construção toda. Eu gosto demais dessa personagem. Botei muitas coisas minhas nela, e, enfim, tem essa relação. Eu confesso que fiquei apaixonada pela Moana. Gente, vamos embora. E fica um pouco até de suspense.
Fala aí, Amanda. E fica assim um pouco de suspense nesse momento, porque assim, o tempo todo ela fala que confia nele. E aí ela vai se abrindo, e aí tem uma hora que vão passar pela minha cabeça, será que ela vai se decepcionar? Será que ela não é... Hoje em dia é tão difícil acreditar em alguém assim, né? Confiar e você se abrir. Ficava imaginando, será que vai acontecer uma reviravolta? Pois é, porque assim, ela ali não tinha nada a perder, ela já estava numa situação muito ruim, né? Escravizada por um cara terrível, um cara tosco, uma pessoa. Ela não tinha muita opção, porque foi uma imposição do chefe, né? Foi uma imposição do Bernardo, ela conversar com ele, ela não tinha muita opção. E ela disse, bom, já que eu estou aqui, ele só quer escutar a minha história, eu vou contar, né? Já que ele quer me escutar, eu vou contar. E ele começou a contar algumas coisas e tal, foi sentindo firmeza e foi se abrindo, né? E foi se abrindo e foi contando. E é isso, tem uma hora que a gente tem que arriscar, né? Sair da gente, ir ao outro, contar as coisas, né? A gente precisa. As decepções fazem parte da vida. Né? A gente, de vez em quando, vai quebrar a cara? Vai, claro que vai. Mas faz parte, mas às vezes não, às vezes a gente tem gratas surpresas, como ela teve, né? Às vezes a gente acha tesouros, mas se a gente não dá esse primeiro passo, nada acontece. É que a gente fala de sair da nossa zona de conforto, né? Exatamente. Ela já estava numa zona totalmente desconfortável por mil questões. Então, bom, vamos lá, o que eu tenho para perder, né? Não aguardo. Senão vou falando aqui, hein, gente? Eu sou tagarela. Então, eu tenho uma pergunta, mas é a ver com o livro, mas é algo talvez até pessoal. Porque, assim, o que acontece bastante é das pessoas negras, que eu digo, eu até me incluo nisso, ter dificuldade de se identificar, sabe, em primeiro momento. Eu queria saber como é que foi esse contato da senhora com a negritude, sabe? Porque, assim, é claro que isso gerou a senhora escrever e tudo mais. Eu queria saber esse contato, que meu contato foi tardio, na verdade. Foi bastante tarde. Eu queria saber da senhora. Então, eu falei que eu sou. Essa pergunta é ótima, Matheus, muito boa mesmo, porque no Brasil, a gente tem esse probleminha sério, né? Até a Angela Davis, aquela ativista, ela fala uma coisa muito interessante, né? A Angela Davis foi Pantera Negra e tal, papapá. Ela diz, pois é, o Brasil ele tem um problema mais, porque nos Estados Unidos todo mundo que é preto sabe que é preto. O Brasil ainda tem essa questão do tornar-se negro, descobrir a sua negritude. Então, as pessoas chegam muito tarde nesse debate e nessa luta. E aí, quando essa ficha cai, elas já passaram por um monte de coisas. Aí olham lá para trás, mas, gente, mas é óbvio, é óbvio. Aquilo lá atrás que eu passei é óbvio, né? Que era racismo, que era... Mas aí, né? E aí é toda uma descoberta muito tardia. No meu caso particular, eu não sou muito essa regra, porque a minha família já era bastante, meu pai principalmente, né? Eu venho de uma família muito consciente com isso desde sempre. Então, o que aconteceu com a gente, né? Eu morava numa comunidade, ali no pé do Morro da Serrinha, ali em Madureira. Meu pai e minha mãe, eles tinham até alguma formação, mas eram aqueles profissionais, sabe? Classe média baixa, bem baixinha, nada nos faltava, mas nada nos sobrava, era aquele cobertor curto, cobre o pé, descobre a cabeça, descobre o pé. E aí um dia meu pai fez um concurso público e passou e a gente mudou de bairro. No que a gente mudou de bairro, rapaz, porque assim, em Madureira, por mais que tivessem lá todas as questões, que claro que tem, mas é assim, né? Eu me sentia parte da paisagem. Quando eu mudei para Tijuca, e eu estou falando para você da Tijuca, não do ano 2021, da Tijuca dos anos 80, da ditadura militar. E meu pai mora ali até hoje, numa rua em frente ao quartel da PE, da repressão, né? Dos meganhas. Um bairro todo branco. Quando eu mudei para esse bairro, aí eu me descobri realmente preta, negra, que eu era negra. E que a minha cor da pele era uma questão.
Era realmente uma questão. Meu pai sempre falava e tal, mas sabe quando aquilo você não consegue ver isso de uma forma muito concreta na sua vida? Mas quando eu mudei para ali, isso ganhou uma materialidade, porque eu apanhei na escola, eu fui ofendida de todas as formas, tudo me aconteceu. Eu tive três tentativas de violência sexual, eu tive, sabe? Então foi muito sofrido a vida ali. E aí a gente teve que se voltar para dentro da gente mesmo, né? Ficamos eu e ali, meu irmão, minha mãe desesperada da gente, né, jovenzinho, criança, ter alguma interação, colegas e tal. Colocou a gente na igreja. Isso foi muito legal, porque, assim, pelo menos o ambiente religioso segurou a onda de uma galera, né? Por conveniências ou hipocrisias ou não, era um lugar menos agressivo para a gente, a igreja. Então, a gente, durante muito tempo, frequentou a igreja e foi um período, embora hoje, como religião, não seja a minha opção, né, religiosa, mas eu respeito demais, claro, porque eu tenho amigos dessa época até hoje, tem pessoas maravilhosas que foram muito importantes para mim, para que eu não me sentisse tão só nesse bairro tão violento. Porque quando a gente fala em violência, a gente pensa logo em comunidade, em favela, não sei o quê, e esses bairros de classe média, para a gente, é pura violência. Você sofre violência todos os dias, desde a portaria do seu prédio até, né? E é um lugar de muita solidão também. Então, eu acho que ali, isso eu estou te falando na minha, sei lá, pré-adolescência, 12, 13 anos, por ali, que é uma fase muito delicada, né? Tudo que a gente quer é ter a galera, fazer parte da galera, é ser aceito, né? Isso faz parte da nossa vida. E então foi ali que, para mim, isso me bateu. Bom, eu vou ter que aprender a conviver com isso, né? Vou ter que aprender a lidar. Preciso de armas para lidar com isso aí. Gente. Obrigado. Eu gostaria de falar, Fala, querida. Então, já pegando um gancho do que o Sensei Matheus tinha dito e o que ela sobre isso, da época que ela foi morar na Tijuca, que era uma época, citando o livro, foi escrito foi falado sobre uma época antiga e tal, só que vendo a partir de hoje, ver que muita coisa que aconteceu naquela época até hoje acontece, porque no livro foi citado a questão do racismo, a questão da homofobia, porque foi citado ali como eram tratados os homens que se relacionavam com outros homens, e também a questão da intolerância religiosa, que até hoje acontece bastante. E o que eu percebi para mim é que, mesmo sendo tão antigo, até hoje está muito impregnado. E até uma coisa que antigamente parecia que era mais discreta, e até hoje é muito sutil para você ter consciência de, caraca, isso que é a questão também de se descobrir negro, que você descobre muito tarde, porque é muito sutil a forma que acontece. E é até uma frase que o Djonga usou numa música dele, que antigamente era discreto, e parece que liberaram, que hoje em dia as pessoas não estão mais ligando e usam para fazer preconceito como, é minha opinião, eu acho isso, sendo que não tem nada a ver. E o que eu achei incrível no livro é isso, que o resgate que ela realmente trouxe, que tem muitas palavras aqui que são de origem africana, e a Moana contando, ela conta dos deuses que ela acredita, da forma como ela fala, como eram chamados os homens que se relacionavam com outros homens, que eu achei incrível. Toda a que ela trouxe. E uma pergunta é mais sobre isso. Achar incrível o fato dela ter trazido todo esse resgate e não ter mudado nada, contando a história da África, utilizando sobre isso, sobre essas coisas. Eu achei incrível a forma como foi construída a narrativa.
Obrigada, linda. Lindo, O meu novo romance, que é o Nada Digo de Ti, Que a Gente Não Veja, ele usa essa pesquisa aí para o personagem Mariano, né? Tem uma personagem trans, e é uma personagem real, histórica, né? Ela falou para a Inquisição: eu não me chame de negro, me chame de negra. Então, era um homem que se identificava como mulher lá no século XV, foi 1500, século, né? Então, e eu até trouxe ela para mais perto, assim, eu trouxe ela para os anos 1700, trouxe ela para o século XVI, mas a personagem real disse isso no século XV, 1400 e tal. Então, na verdade, as coisas sempre estiveram aí, né? A nossa história é tão modificada, tão escondida, tão escamoteada, é que dá a sensação de que determinadas questões e debates são coisas de agora. Não são questões do ser humano, né? da pessoa humana. A crença, essa necessidade que o ser humano tem de acreditar em algo, no sobrenatural, no além, em Deus, é algo da nossa essência. Cada povo tem isso manifestado de uma forma, né? E essa forçação de barra para que a gente aceite o Deus conforme a crença de outra pessoa, você pode até dizer, porque sob tortura a gente fala qualquer coisa, né? Você pode dizer, tá bom, eu acredito, é isso que você... Tá, eu acredito. Mas dentro de você, você continua acreditando no que você acredita, né? A gente não muda o sentimento das pessoas, é um lugar inacessível, é o coração de cada um. E as pessoas dão um jeito de professar a sua fé, né? Quando você fala assim, porque a perseguição às religiões de matriz africana e tal, o povo deu um jeito durante 400 anos. Você acha, sinceramente, que é agora que as pessoas vão acabar com a religião X ou Y ou Z? Imagine. Sobreviveu ao nosso nome, né? A gente dá o nosso jeito. Deus sempre deu, e não é agora. Essa galera, gente muito mais inteligente tentou acabar com isso e não conseguiu. Então, não é meia dúzia de pessoas tão limitadas, né? A gente tem no poder pessoas tão limitadas intelectualmente que vão conseguir qualquer coisa. Elas podem ter essa ilusão de que conseguem isso, aquilo, mas não é. No fundo, as pessoas... E eu ano passado, ano retrasado, antes da pandemia, fui ao Sul, uma charqueada. Um dia ainda vou escrever um livro sobre a charqueada. A escravidão na charqueada, meu irmão. Imagina um frio de, sei lá, 0 graus. Tô trabalhando dentro d'água, sem agasalho. Eu fui numa charqueada, e a charqueada foi onde foi gravado aquele seriado da Globo, A Casa das 7 Mulheres. Lugar lindo. E aí o que era a senzala já não existe mais, tem só um muro. E tem um nichozinho de Santo Antônio, de um santinho, que as pessoas escravizadas construíram. E aí o que os arqueólogos acharam? No pé desse nichozinho de pedra, eles foram escavando, e pequenininho lá no pé tem uma imagem de Xangô e uma outra imagem. Ou seja, é isso mesmo que vocês querem que eu acredite? Tá bom, acredita aqui. Mas ele deixou a marca dele lá embaixo e eles acharam enterrados um monte de coisas de religião, né? Então os caras davam o seu jeito, porque a crença é algo muito particular de cada um, né? Em Ouro Preto, Eliana, tem também uma igreja que, em meio ao painel pintado com os motivos religiosos, né, católicos, você encontra conchas, folhas de rituais africanos. São coisas assim que as pessoas vão imprimindo suas marcas de alguma forma, né? Porque isso faz parte Sim. do ser humano, essas necessidades de crença. Gente, eu tenho uma notícia horrível. Nosso tempo está acabando. Tá tão gostoso aqui, né? José que não me avisa. Eu ia ficar direto aqui ouvindo a Eliana falar, gente, vocês perguntarem. Adorei as observações da Tayane, viu, Tayane?
Muito sagaz sua percepção do tema do livro. Tá? Obrigada. Que bom que vocês gostaram, que vocês comentaram. Quero agradecer profundamente. Tem muitos estudos sobre isso. E, assim, é um começo, né? O livro é um pontapé inicial. Aprofundem essas pesquisas aí, essa busca. Tem vários livros, várias pessoas que estão produzindo coisas muito legais e que eu acho que a gente precisa... É bem lindo, sabe? Ver como essas pessoas conseguiram sobreviver, dá força para a gente, né? Para a gente viver as nossas próprias dificuldades. Porra, se essa galera aqui conseguiu, eu também vou conseguir, né? Se eles conseguiram sobreviver isso tudo aí, eu também vou conseguir, eu também vou superar, eu também vou melhorar, eu também vou... eu acho que isso impulsiona a gente para o futuro de uma forma muito poderosa. E uma coisa importante é ler também outros livros da Eliana, viu? Tem um livro que é uma história de amor, que é o último livro, o mais recente, não é o último, é o mais recente, tá? E assim, busquem, né, em biblioteca, esses sites, em vários, né, online, livrarias, mas as bibliotecas, a gente não sabe ainda se conseguiram ser distribuídos, né, porque o governo parou de comprar, mas leiam também a Eliana, certo? Com certeza. Eu queria falar. Fale. Elizabeth, eu queria agradecer a oportunidade de conhecer esse livro, de conhecer a Eliana. Abre os olhos da gente para os nossos ancestrais, para a nossa vida, o que a gente viveu lá atrás, né? E, assim, eu acho que a gente escuta... pelo menos na minha idade, eu tenho 42 anos, quando eu estudei a escravidão, era muito romantizada a escravidão. E ela abriu a gente para um mundo, né, que foi o cais, a entrada dessas pessoas, como foi dolorida essa entrada para eles, né? E a gente sente... Eu me coloquei muito no lugar das pessoas que estavam na história e eu sentia a dor que eles sentiram quando entravam aqui no Rio de Janeiro, como era dolorido para eles isso, né? E eu não estudei isso na escola, né? E essa oportunidade da gente estar vendo isso por um outro ângulo, uma outra forma de ver a escravidão, é fantástico. Mergulhar nessa história está sendo uma coisa fantástica. Muito obrigada a todos que puderam proporcionar isso para a gente. Eliana, você é uma gênia. Imagina. Que bom, Elizabeth. Que lindo, que lindo. Eu queria falar também sobre essa inspiração, né, que é muita inspiração, né? Eu acho que o trabalho dela nos trouxe assim, uma ilustração da memória de nós, afrodescendentes, como mesmo vocês pisaram ela também, vem sendo apagada e botada, né, que é de grande interesse, que tentam embotar esse conhecimento, esse reconhecimento, vocês trazem para nós, para a gente poder ter forças para lutar pelo que a gente precisa lutar, né? Pelo que a gente quer deixar aí. Os que ainda vão ter que lutar muito. Obrigada. Obrigada a você, Karine. Eu queria lembrar para vocês que na semana que vem a gente tem esse aqui para ler, né? O livro do avesso da Elisa Lucinda. Ai, Elisa. E já que a gente aqui falou com a Eliana, conversou com a Eliana sobre a importância da nossa busca da nossa identidade, da nossa história, né? Eu queria fazer um convite a vocês. Eu queria convidar vocês, e eu também vou fazer junto com vocês, tá? Eu também vou fazer o meu. Que vocês todo dia registrem um pouquinho numa folha de papel o dia de vocês. Não precisa ser assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. Coisas que vocês pensaram durante o dia, tá? Registra um papelzinho para a gente ver o que vai dar isso no final, na segunda-feira que vem, que a gente vai receber a Elisa Lucinda aqui,
para a gente poder conversar sobre o livro dela. Eliana, a gente vai receber a Elisa, olha que beleza também. Maravilhosa! Tá vendo? A Elisa fez a 4ª capa desse meu novo livro. Ah, que legal! Que legal! Gente, olha, um amor essa conversa, amei de paixão, vocês foram maravilhosos com as colocações de vocês. Eliana, você é uma pessoa que tem uma conversa muito fácil e muito lúcida, tá? E eu faço minhas palavras da menina que falou, eu também te agradeço de ter podido ter contato com sua obra, e aí eu digo obra porque eu já li mais coisas suas, não só o Crime do Cais do Valongo, ter contato com a sua obra, que tem me despertado não só o prazer da leitura, o prazer do conhecimento, mas que tem feito com que eu tenha despertado também em outras pessoas essa história, né? Essa nossa história, que, por mais que tentem apagar, a gente resiste e conta, e tem as narrativas da gente. Tá? Muito obrigada, querida. Eu que agradeço muito, foi uma honra muito grande estar aqui. Obrigada, Eliana. Maravilha, que coisa boa ouvir você, ouvir todos vocês, né? Fiquei aqui com vontade de falar também, mas eu quis deixar que todos pudessem se manifestar. Obrigada, Marlene, a toda a equipe do IEL. Foi uma coisa muito linda. Uma pena ter que sair. Mas a gente volta, né, Eliana? Vamos voltar em outros momentos, para outras coisas, vamos sim. Sim. Que bom, então. Esperemos que presencialmente, né? Falta menos do que faltava, gente. Sim, é o que a gente está esperando. Falta menos, ainda vai demorar um pouquinho, mas vai. Vai que vai. Olha, tem gente agradecendo aqui também pelo chat e dizendo que foi maravilhoso. E, bom, eu aqui fiquei emocionada também, Eliana, muito bom. E os comentários de todo mundo aí também. Muito bonito. Suzana, obrigada. Essa é a Juliana, que produz o nosso projeto e que está à frente de tantas coisas que aconteceram, já aconteceram e que vão acontecer. Né? Eu te agradeço, Suzana, é muito bom isso. Muito feliz. Helena, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por nos proporcionar um caminho para reflexão, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão interna, né? Das nossas formas de agir, né? Se reconhecer também, porque, como você disse, todos nós guardamos, quer que seja pouco ou maior quantidade, digamos assim, uma porção desse preconceito, não só em relação a negros, mas também em relação a nordestinos, eu que sou nordestina, a nós mulheres, de forma geral. O nosso projeto ele é tocado por 2 mulheres e a gente sabe, num esporte predominantemente machista, a gente sabe tudo que a gente passa dentro do projeto, não só por parte de profissionais da área do judô, como também, às vezes, até dos próprios atendidos, quando vem que são 2 mulheres e às vezes não nos apoiam somente pelo fato de sermos mulheres. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão sobre o geral. E muito obrigada mesmo por nos proporcionar esse momento. Muito obrigada a vocês, foi muito encantador estar aqui. Obrigada, Suzana, pelo convite. Obrigada, querida, obrigada. Pela paciência também. Rejane, por estar aí conosco, o Giuseppe, que está ali escondidinho. Tá, são as pessoas que estão acompanhando a gente. Obrigada a todos. Então, semana que vem temos a Elisa Lucina. Apareceu ele lá, ó. Aquele é outro que também está trabalhando, todos estamos trabalhando, né, Rejane, para trazer esses autores maravilhosos para vocês, e a gente poder ver de uma outra forma, né, a literatura, a criação, como uma forma da gente se encontrar. Isso aí. Okay. Se cuidem muito. Então...
Não vacilem, porque a coisa não está fácil. Quero encontrar todo mundo presencialmente, abraçar num futuro próximo. Sim. A gente vai ficar aguardando sua visita, hein, Eliana? Vamos, vou sim. Eu espero, Iel, por favor, faça esse link aí, a gente quer recebê-la presencialmente para um bate-papo bem legal. Mas, se Deus quiser, vou sim. Tá bom? Axé, que se realize. Um beijo, gente. Beijo. Beijo, gente. A gente se vê segunda-feira de novo, hein? Com a Elisa Lucina. Tá bom? Foi uma delícia. Beijo. Tchau.